Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma história, ou melhor, a antepenúltima história do livro Histórias Diversas de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a ilustração. Hoje tem ilustração. Uma mulher usando roupas gregas, segurando um buquê de flores e parece estar colhendo flores. Quem será? Ao fundo vemos nuvens e duas montanhas. Será que é na Grécia? Quem será essa? Vamos descobrir. História de hoje: As Ninfas de Emília. Quando, na sua viagem à Grécia, Emília teve notícias da existência de ninfas, dríades e homadríades nos bosques, sua primeira ideia foi: e se eu fizesse no sítio uma criação de ninfas? Temos lá borboletas azuis, temos uma quantidade de passarinhos e aves que piam como nambu e uru, mas zero ninfas. Vou ver a deusa Flora, vou ver se a deusa Flora me cede algumas. Isso foi naquela vez em que Pedrinho, Emília e o Visconde desceram juntos à Grécia Antiga para acompanhar Hércules em seus 12 trabalhos. Isso aí aparece no livro anterior, Os 12 Trabalhos de Hércules. Você lembra do livro? Se não lembra, porque não está vendo os vídeos, não está acompanhando o canal. Então, procure os vídeos antigos e assista e coloque nos comentários abaixo. Entre certo trabalho e outro, Emília e o Visconde aproveitaram um descanso para uma chegadinha ao reino da deusa Flora. Como havia ninfas por lá, volta e meia perpassava uma, leve como bolha de sabão com forma humana, forma esvoaçante. As ninfas não andam como nós, observou Emília. Elas deslizam. Parece que não tem peso nenhum. O que há diferença? E que diferença há entre dríades e homadríades? O Visconde explicou que dríade era uma ninfa de uma certa árvore que vivia sempre ali em redor dela. A homadríade era também uma ninfa dessa árvore, mas que vivia dentro do tom. De castigo? Não, como uma alma. Nossa alma não vive dentro do corpo? Fica um mistério. Na verdade, alma e corpo fazem parte do mesmo ser. Mas isso é assunto para outra ocasião. Se a gente começar a discutir isso, não vamos terminar a história. Ainda hoje. Emília achou que a natureza andava errada naquilo de prender ninfas dentro dos troncos. Porque há de ser uma tortura horrenda isso de viver entalado sem menor movimentozinho, nem piscar o olho. Vou pedir a Hércules para fender todas essas árvores e soltar as pobres homadríades. Achas que essas ninfas daqui poderão acostumar-se ao sítio de Dona Benta? Tudo é possível, só experimentando. Pois vou experimentar, resolveu Emília. Vou ver se Flora me cede um lote aí de meia dúzia. Ela vai receber-nos em seu palácio hoje à tarde. Assim que houver um jeitinho, proponho um negócio. Que negócio? A troca de 6 ninfas por qualquer coisa. Que coisas? Que saber o Visconde, já meio desconfiado, que a qualquer coisa fosse ele, como acontecera lá no oráculo de Delfos. Isso aí aparece na obra O Minotauro. Também tem vídeo antigo disso. Não sei ainda, na hora verei. À tarde houve a recepção e Emília soube responder muito bem as perguntas da deusa. Quem é a rainha lá do reino de vocês? Quis saber a deusa. E Emília com todo serelepismo. Sua Majestade Dona Benta I, e foi contando 1000 coisas do reino do Pica-Pau Amarelo. Metade verdade e metade invenção. Acho que o fato dela ser rainha fazia parte da metade invenção. E quem é esse senhor tão sério que a acompanha? Indagou a deusa, dando um piparote na cartola do Visconde. É um velho carregador de minha canastrinha, e um grande sábio também. Não há o que ele não saiba, até logaritmos.
A, a deusa Flora indaga ignorava que fossem logaritmos. E que saber, mas Emília, que também não sabia, embrulhou-a, fazendo uma tal mistura com mangaritos que deixou a deusa atrapalhada. Em seguida propôs o negócio da compra de 6 ninfas. Flora surpreendeu-se. Pela primeira vez propunham-lhe um negócio daquela ordem. Compra de 6 ninfas. Era boa. E com que moeda me paga esse lote de ninfas? Perguntou. E com muita surpresa viu Emília piscar e com um movimento de lábios indicar o Visconde. Seria possível que eu usasse o seu carregador de canastra como moeda? Só naquele momento Flora prestou atenção no Visconde. Botou-o no colo, examinou-o, fê-lo falar e por fim disse: é o mais maravilhoso boneco de engonço que ainda vi. Quem o fez? Não é boneco, deusa, é personagem. Flora não apanhou lá muito bem a diferença e eles tiveram uns minutos debatendo o assunto. Por fim disse: seja boneco ou personagem, acho-o muito engraçadinho. Faço negócio, troco por 6 ninfas. Só não sei como fazer chegar essas ninfas ao tal pica-pau amarelo. Isso não me preocupa, respondeu Emília. Tenho uma boa dose do PIN aqui no bolso. E sacando um canudinho de taquara tapado com um botoque de pau, obra do canivete Pedrinho, explicou as maravilhas do PIN, deixando a deusa de boca aberta. Apesar de deusa, Flora sentiu inveja daquela criaturinha humana possuidora de semelhante talismã. Seria humana ou alguma deusa também? Deusa de algum outro mundo? E começou a olhar para Emília com respeito e certo medinho. Mas iria Emília realmente trocar as ninfas pelo Visconde, um velho amigo seu? Não. Jamais semelhante coisa lhe passara pela cabeça. A ideia de Emília era fazer o negócio e entregar um Visconde de imitação feito por Tia Anastácia ou um facsímile. E combinou com a deusa. Agora nós vamos com um lote de ninfas, depois o Visconde vem sozinho. Por que já não o deixa aqui? Perguntou a deusa. Porque ele tem de arrumar os seus logaritmos e dizer adeus aos parentes. Que parentes tem? As palhas e os grãos de milho que há lá no reino. Tem também de despedir-se dos fubás, das maizenas, das canjicas, das pamonhas, dos curaraus. A deusa Flora admirou-se de uma figurinha como Visconde ter uma parentela tão grande. Tudo combinado, operou-se a partida. Flora convocou todas as ninfas de seu reino e passou-as em revista, levando Emília pela mão para que escolhesse as 6. Um trato fora de 6 ninfas escolhidas, a fim de que as ninfas escolhidas não desconfiassem quando ela gostasse de uma dúzia para a deusa na língua. Enquanto P. Espestapa, traduzindo esta. A deusa entendia, mas a ninfa não, e saindo da fila vinha colocar-se ao lado do trono. Quando se completou o grupo das 6, Emília estendeu a cada uma delas uma flor polvilhada com pó de pirim-pim, dizendo: se forem capazes, tirem essas flores todas ao mesmo tempo, mas sem inspirar. E as bobinhas, pensando que era um simples brinquedo de tirar e não inspirar, tiraram as flores enquanto Emília dizia: 1, 2 e 3. Fium! 6 fiums, e lá se sumiram as ninfas para irem reaparecer no pomar do pica-pau amarelo, tontinhas coitadas, e muito surpresa de se verem no meio de plantas desconhecidas. Mangueiras, jabuticabeiras, pitangueiras, entre as quais passeava rom-rom-rom, um leitãozinho gordo de fitinha na cauda, o senhor Marquês de Rabicó. E viram também um animal monstruoso que elas desconheciam, conversando com um burro, quindim de prosa com um conselheiro. Assustaram-se as pobrezinhas e quiseram voltar para o reino de Flora. Mas como? Enquanto lá no pomar as 6 ninfas se entreolhavam, sem saber o que fazer, no reino de Flora, Emília cochichava ao ouvido da deusa: não deixo aqui porque o Visconde tem que me acompanhar até lá. A senhora bem sabe que uma menina como eu não pode fazer sozinha uma viagem tão longa. Que perigos há? É boa. Os perigos do ar, deusa. Corujas, morcegos.
Mas jura que me devolve o Visconde? Insistiu Flora, sempre com medo de que Emília a lograsse. Juro pelo chifre do Quindim que amanhã, sem falta, a excelsa deusa receberá aqui o senhor Visconde Sabugosa enfiado lá do reino de Dona Benta I pela Marquesa de Rabicó. Quem é essa Marquesa? Esta sua criada. E Sabugosa é o nome do Visconde de Cartola? Emília respondeu que sim. Em seguida vieram os aldeuses. Houve abraços e beijos terminados, os quais Emília deu uma pitada de pau ao Visconde e reservou outra para si. Cheirando-nas ao mesmo tempo e fium, sumiram-se os dois. Assim que acordou lá no sítio, Emília correu em procura de tia Anastácia, encontrou-a fervendo pêssego salta-caroço para fazer uma pessegada. Deve ser gostoso. Depressa, Anastácia, largue tudo e me arranje um Visconde facsímile já. Que fogo é esse, diabinha? Parece que comeu brasa. É que fiz um negócio. Comprei uma coisa e tenho que pagar com um Visconde igualzinho ao nosso. Mas facsímile. Que história é essa? Facsímile quer dizer de mentira. Ao Deus está esperando. Que deusa? Flora. A única Flora que Anastácia conhecia era uma neta da Nhanha Boracho, meninota levada, que certa vez lhe havia jogado uma laranja podre. Julgou que se tratasse dela e ficou resmungando. Deusa, aquela sapeca era o que faltava. A bestinha me fez aquilo, mas quem faz paga. Neste mundo, Deus que me perdoe, a gente não pode fazer isso de mal para os outros, porque um dia menos dia paga mesmo. Me jogar uma laranja podre em cima, eu, uma velha. Ela que espera que qualquer dia... Que é isso? Já que outra vez? Era Emília que voltava do paiol com uma abraçada de sabugo para que tia Anastácia escolhesse um. A negra não teve remédio. Escolheu um e fez um Visconde falso bastante igual ao verdadeiro. A cartolinha saiu muito mal feita, mas servia. Restava apenas escrever nas costas a palavra facsímile. Por que isso? Porque Dona Benta tinha explicado certo dia que era um ato muito feio enganar os outros, impingindo uma coisa feia, falsa por verdadeira. E que para evitar isso havia a palavra facsímile destinada a ser impressa em tudo quanto fosse cópia de um original. Se eu duplico um objeto e marco a palavra com essa palavra, posso vendê-la sem nenhuma dor de consciência, porque não estarei enganando ninguém. Se Emília entregasse a deusa uma cópia do Visconde marcada com a palavra facsímile, ela não estaria enganando a deusa, e Dona Benta nada poderia fazer. E Emília escreveu um dedo de forma nas costas do Visconde falso facsímile, mas pintou uma coroinha em cima. Aí é que revelou sua malícia. A coroinha era de Visconde, de modo que a palavra facsímile deixou de significar cópia e passou a significar nome próprio, o Visconde de facsímile. Por ter sido boneca, Emília considerava-se no direito de enganar os outros, coisa que Pedrinho e Narizinho jamais fizeram. Pronto, novo Visconde tinha de levá-la ao reino da deusa Flora, e como era? Um pó de pirim-pim-pim resolveu o problema. E na manhã do dia seguinte, Emília cheirou uma pitada e deu outra alface ao Visconde. E os dois foram acordar nos domínios da deusa. Que maravilha! O reino estava acordando. As flores ainda orvalhadas entreabriam suas pétalas para o sol. As abelhas começavam a sair das colmeias. Os passarinhos experimentavam as asas. As teias de aranha, com os fios recamados de gotinhas de orvalho, tornavam-se invisíveis com a evaporação. O ar estava impregnado de perfumes fresquinhos. Tecnicamente, ela podia ter ido para a mesma data que saiu, alguns minutos depois. Por que ela não fez isso? Mais um mistério para nós. Emília despertou ao pé do trono da deusa com um novo Visconde no braço. Flora desceu para recebê-los. Estou reconhecendo a figurinha que aqui esteve ontem e combinou comigo um negócio. Julguei que houvesse esquecido. Não me esqueci não, respondeu Emília, já perfeitamente boa da tontura do Pim. Combinamos a troca de 6 ninfas pelo Visconde Sabugosa e aqui o trago, mas com nome mudado. Chama-se agora Visconde facsímile. Por que mudou? Quis saber a deusa. Porque descobriu que seus verdadeiros antepassados são os condes de facsímile e não os marqueses de Sabugosa, como ele pensava.
inventou Emília com maior desplante, esperando que a pobre deusa não desconfiasse. Mas desta vez a esperteza de Emília não deu muito certo. Depois que ela se retirou, a deusa, desconfiada de qualquer maroteira, tratou de informar-se. Além de que aquele visconde não falava, não dava nem sinal de vida. E convencendo-se de que fora lograda, ficou furiosíssima, tão furiosa que chamou o vento, Eolo, e disse: "Vá lá no tal pica-pau amarelo e vara-me para cá 6 ninfas que aquela diabinha me surrupiou." E Eolo foi e varreu o pomar como um tufão. Caiu manga verde como nunca, e todos os galhos que tinham broca vieram ao chão. E folhas só ficaram as novas e perfeitas, mas Eolo não conseguiu arrancar de lá nenhuma das 6 ninfas. Por quê? Porque Emília já estava lá e soube acudir a tempo. Com medo de que Flora descobrisse a sua maroteira e procurasse vingar-se, ela havia dito às ninfas: "Olhem aqui. Vocês são novas nesse reino do pica-pau e correm muitos perigos. Melhor é ficarem uns tempinhos como uma dríades dentro do tronco das árvores. Quando já não houver perigo de coisa nenhuma, eu solto." As 6 ninfas, que estavam com frio, porque era mês de junho, aceitaram a ideia e permitiram que Emília, depois de com o machado faz de conta abrir 6 maiores árvores do pomar, as encerrasse lá dentro, promovidas a uma dríades. De modo que quando Eolo chegou e sacudiu o pomar com a força do tufão, varreu quanta coisa frágil havia, mas não tocou nas ninfas. Não pôde levar para a deusa Flora ninfa nenhuma, porque já não havia ninfa nenhuma no pomar do pica-pau amarelo. Só havia uma dríades muito bem escondidas dentro do tronco das maiores árvores e a prova de quanto vento há no mundo. Esse caso das ninfas foi uma das mais belas vitórias de Emília. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Amanhã temos a penúltima história do livro. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma história aí. Melhor possível.